Queridos, hoje daremos continuidade à nossa série dos 5 solas da Reforma Protestante. O sola de hoje, ele encerra esse ciclo. Nós já vimos o sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Christus. E hoje veremos um sola, ou melhor, trazendo para o português, um somente, ao qual todos os outros resultam. O resultado dos somentes anteriores, do somente a Escritura, do somente Cristo, somente a graça, somente a fé, resulta nesse sola de hoje, que é o Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Mas antes de entrarmos na aula, vamos fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai, somos gratos por essa manhã a qual o Senhor nos permitiu acordar e nos trouxe até sua casa para adoração. Agradecemos pela palavra hoje ministrada, pelo Senhor ter falado conosco e pedimos que continue a falar agora através dessa aula. Dê a todos compreensão, dê a todos um coração atento, para que esse momento seja um momento proveitoso para a nossa fé. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Bom, queridos, eu separei como introdução para essa aula dois textos, um versículo bíblico e uma frase do reformador João Calvino. Diz assim o versículo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto ele já adianta um pouquinho do que nós iremos ver. A ideia, meus irmãos, aqui no Sermão do Monte, é de que nós somos luz, de que nós somos sal, de que nosso objetivo, nosso propósito aqui nessa terra é que as nossas boas obras dê glória a Deus, manifeste a glória de Deus. E isso foi entendido pelos reformadores. Eu destaquei aqui João Calvino, que diz: para nós, só a glória de Deus é legítima, fora de Deus, só a mera vaidade. Há um tempo atrás nós tivemos uma sequência de aulas sobre o fruto do Espírito, e no fruto bondade foi destacado esse aspecto de que as boas obras, elas só são boas quando feitas para a glória de Deus, quando visando esse propósito de dar glória a Deus. Fora disso, fora desse propósito de glorificar a Deus, o que sobra é vaidade, o que sobra é algo vazio. Tudo bem? Então, o que nós veremos hoje? Eu separei aqui o roteiro da aula. Eu quero iniciar a aula falando para os irmãos o significado do Soli Deo Gloria, e depois vamos passar por brevemente, pelo Soli Deo Gloria no período da Reforma. Algo que os reformadores bateram muito foi com relação às imagens de escultura, e nós veremos isso nesse tópico. Depois passaremos para a centralidade da glória de Deus nas Escrituras, o Soli Deo Gloria ao longo da Escritura Sagrada, e por fim uma parte um pouco mais prática do estudo, o vivendo somente para a glória de Deus. Então vamos iniciar com o significado desse termo, somente a Deus a glória. Bom, esse termo, o sentido dele está relacionado a quem Deus é e quem é o homem. Então eu vou iniciar aqui com quem Deus é. E no término dessa exposição de quem Deus é e quem é o homem, os irmãos terão uma noção do significado desse termo, somente a Deus a glória. O que diz aqui a nossa confissão de fé de Westminster? E eu sempre gosto de frisar uma coisa: a confissão de fé de Westminster não é a Bíblia, nem uma extensão da Bíblia, mas é um documento, para os irmãos que não estão familiarizados com o termo, um documento histórico escrito por estudiosos que sistematizaram, sintetizaram, resumiram doutrinas das Escrituras ali. Se os irmãos pegarem para ler este documento, verão que por detrás de todo tópico, de toda afirmação, de toda sentença, há uma série de versículos bíblicos que dão base ao que eles estão dizendo. Por exemplo, que Deus é um Espírito puríssimo. Há um versículo mostrando onde nas Escrituras diz isso. Tudo bem, irmãos? Então, com isso em mente, vamos ler o que diz esse documento sobre quem é Deus. Deus é um Espírito puríssimo, invisível, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Aqui nós temos uma sequência de atributos de Deus. Alguns desses atributos são exclusivos de Deus.
não são transmitidos ao homem, são apenas do Senhor, como por exemplo a sua onipotência, a sua onisciência e até mesmo a sua eternidade. Na eternidade passada, nós precisamos ter sempre isso em mente, Deus já era suficiente, meus queridos. E aí temos um ponto chave na teologia de qualquer denominação. Se nós não tivermos em mente que Deus, antes de nós, já existia e já era completo, já era livre, alegre, nós vamos acabar caindo em uma teologia voltada ao homem, como se Deus dependesse do homem para a sua alegria, como se Deus dependesse do homem para alguma coisa. E outra consideração também da confissão é: Deus faz tudo para a glória, para a sua própria glória, e Ele faz segundo o seu conselho, o conselho da sua própria vontade. Não há alguém externo a Deus aconselhando o Senhor, não há um anjo que dá conselhos a Deus para que Ele faça isso ou aquilo. Deus age segundo o conselho da sua própria vontade. Há o que nós chamamos de teologia, a economia da Trindade. A Trindade decide por si só o que será feito, sem que uma criação, um anjo, seja o que for, que passe eventualmente pelo imaginário de alguém, aconselhe a Deus. Ok? Bom, como eu disse, a Bíblia nos mostra que Deus sempre existiu, e que na eternidade passada, no período que não havia criação, Ele já era alegre e suficiente em si mesmo, transbordando de amor por si mesmo, não dependendo de absolutamente nada externo a Ele para o seu prazer. Novamente eu friso, irmãos, se a igreja não tiver esse entendimento de que da autossuficiência de Deus, de que Deus já na eternidade passada era alegre e suficiente em si mesmo, a nossa liturgia, os nossos louvores, a nossa vida, ela seguirá como se o homem tivesse uma importância tal para Deus que sem nós Deus seria infeliz. Então, muitas igrejas elas vão acabar até dizendo assim, e está no YouTube, né, certos sermões que vão ter essa ênfase de que você é o centro do coração de Deus, de que você é o ponto fraco de Deus. São jargões contemporâneos que mostram o quê? Mostram que a ênfase está no homem, mostra que desconsidera, melhor dizendo, o aspecto da autossuficiência de Deus, de que nós fomos criados por Deus, não porque Deus se sentia solitário, porque Deus se sentia infeliz e decidiu criar o homem para obter alguma felicidade, para obter assim alguma alegria que não existia nele antes da criação. Então esse é um ponto muito importante para que nós tenhamos em mente. E qual que é o texto bíblico que eu separei aqui para dar base? Há muitos, mas eu separei um em Atos, muito interessante, que é de Atos 17, de 24 a 25, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, então já temos aí a Bíblia mostrando o Criador, Deus, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida e a respiração e todas as coisas. Eu fiz questão, irmãos, de grifar esse trecho como que necessitando de alguma coisa, porque Deus não necessita de fato de nada. Nós não adicionamos glória a Deus. Quando é dito assim, dê glória a Deus, não significa que você irá fazer Deus mais glorioso. Quando eu digo, não deu glória a Deus, determinada pessoa não está dando glória a Deus, não significa que ela está reduzindo, subtraindo ali a glória do Senhor, fazendo Deus um Deus menos glorioso. Tudo bem? Então esse é um ponto interessante. A Bíblia ela deixa isso bem claro. O homem, ele foi criado porque Deus quis, segundo o conselho da sua própria vontade. E continua. Resumindo, de certa forma, a doutrina bíblica da glória de Deus se refere à suprema beleza e simetria que há no Deus triuno. Então aqui já tem uma definição da glória de Deus. Ela se refere a essa beleza, a essa simetria que há no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E além disso ela realça a autoexistência de Deus, pois esta glória não depende de nada externo a Ele. Deus não é glorioso porque existe um universo aparentemente infinito, que nós olhamos e falamos, caramba, não vejo fim nele. Deus não é glorioso por causa disso, Deus não é glorioso por conta da criação. A glória de Deus é uma glória intrínseca, é uma glória que está nele, e ela é manifestada na criação. Compreender, irmãos? Deus é autossuficiente. Isso mostra o quê?
a autossuficiência de Deus, porque Ele não depende de nada externo a Ele para que Ele tenha a luz, como nós dependemos de Deus para ter luz. Bom, essa glória nada mais é, irmãos, do que a suprema beleza, essa simetria, a perfeição que há em Deus, em sua santidade. É isso que a Bíblia se refere quando fala de glória de Deus. Mas temos mais um ponto interessante aqui. O catecismo, olha só que legal. O catecismo de Westminster tem aquela pergunta muito conhecida para os irmãos: qual é o fim e o propósito do homem, né? E a maioria já decorou. O propósito do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. O John Piper, um teólogo batista muito famoso, ele diz o seguinte, ele parafraseia esse catecismo e diz que o propósito de Deus é glorificar a Deus e ter prazer em si mesmo, enquanto que o propósito do homem é dar glória a Deus, o propósito de Deus, e os irmãos verão isso ao longo da exposição nas escrituras que eu irei trazer aqui aos irmãos. O propósito de Deus é de dar glória ao seu próprio nome, e isso é algo que confunde por vezes algumas pessoas. Eu já ouvi muitos ateus, quando se deparam com textos assim, que enfatizam o propósito de Deus, de dar glória ao seu próprio nome, falando: mas Deus então não seria egoísta, não seria vaidoso demais em querer dar glória ao seu próprio nome? Essa é uma dúvida que surge. E a resposta, meus irmãos, é não. Isso, meus irmãos, é reduzir a Deus à lógica humana. Quando reduzimos Deus à lógica humana, faz sentido. Se um ser humano tem como propósito, cada segundo da vida dele, de engrandecer o seu próprio nome, nós falamos o quê? Que esse ser humano é vaidoso, que esse ser humano é egoísta. Então, só faz sentido atribuir egoísmo, idolatria, vaidade a Deus, se nós reduzirmos Deus à lógica humana. Mas Deus, Ele é o bem supremo, Ele é o máximo do amor, Ele é o máximo da santidade, e é por isso que só seria idolatria por parte de Deus, se Deus colocasse ou buscasse pela glória de outro que não fosse Ele. Não existe, na criação não existe nada que se assemelhe, que se iguale a Deus. Por isso que qualquer tipo de manifestação da nossa parte, que seja voltada a nós ou a outrem, é idolatria, é vaidade. Só o bem supremo, só a beleza maior, máxima, é que merece louvor e adoração. E por isso me refiro a Deus. Ele é o bem maior. Bom, e com relação ao homem? Com relação ao homem, o que a Bíblia diz? Eu novamente cito aqui John Piper. Na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. Note que para definir o homem, eu iniciei aqui com o que a Bíblia diz sobre glória de Deus. A glória de Deus é esse esplendor visível. Nós temos alguns textos nas Escrituras que mostram isso, dessa manifestação visível da glória de Deus. Por exemplo, o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a glória de Deus é esse esplendor visível. Quando olhamos para a natureza e vemos ali toda a complexidade, algumas pessoas falam: nossa, como a natureza é perfeita. Ela não é perfeita, mas ela ali manifesta algo de Deus, que é a sua perfeição. Por isso que nenhum homem, e isso é um ponto interessante da nossa teologia, nenhum homem ele é indesculpável. Em Romanos 1, a Bíblia mostra que todos são culpados, porque há na natureza uma prova evidente de que Deus existe. Chama-se revelação comum, revelação geral. Então ninguém pode falar: não sabia que Deus existia. O índio distante, ele não pode falar no dia do juízo: mas Senhor, eu não sabia que o Senhor existia. Não existe esse tipo de argumento, uma vez que, olhando para a natureza, é possível ver esse esplendor visível da beleza de Deus. E bom, quando ele fala de beleza multiforme de Deus, ele usa essa palavra multiforme, que dá a intenção de algo múltiplo, porque a Bíblia, ela por vezes vai destacar, por exemplo, em Ezequiel, quando vai falar do poder, da glória do seu poder. Então, tudo em Deus é glorioso, tudo em Deus é majestoso. Olhamos para a glória do seu amor, para a beleza máxima do seu amor. Em Deus nós temos o máximo da misericórdia, o máximo da bondade. Em Deus nós temos todos esses atributos potencializados, todos os atributos que nós vemos em alguma medida no homem e na natureza. Em Deus isso é potencializado, infinito. Tudo bem? Pois bem, esse emanar dos atributos de Deus, como eu havia dito, é o que representa esse esplendor. Na criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que este reflexo de seus atributos no homem manifeste quem é
quem Deus é e o glorifique. Então o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser, então, reflexo desses atributos de Deus aqui na terra. Quando nós agimos com bondade, quando nós agimos com fidelidade, os irmãos vão se lembrar do fruto do Espírito, quando nós agimos daquela forma, exercendo aqui o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a benignidade, nós estamos de certa forma manifestando esse esplendor da beleza de Deus, a glória de Deus. Bom, novamente eu trouxe aqui a nossa confissão de fé, que diz o seguinte: ao princípio aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Por visíveis e invisíveis nós entendemos os anjos, tudo foi criado por Deus, e foi criado para a manifestação da glória do seu poder, para que olhássemos para a natureza e contemplássemos a natureza e falássemos como Deus é poderoso, como a criatividade de Deus, o poder de Deus excede o nosso entendimento. Em resumo, irmãos, o empenho de Deus é a propagação da sua glória, o que significa dizer que toda a criação, o que inclui o homem, foi criada para esse fim, para manifestar a glória de Deus. O homem e tudo o que há na natureza existe para manifestar a glória de Deus. Olhamos para a imensidão do universo, olhamos para a imensidão, para a grande variedade de animais, de flora, de fauna, e pensamos como Deus é grande, porque isso manifesta a glória de Deus, manifesta o poder de Deus. Tudo bem? Bom, vamos ver como isso foi tratado na Reforma. Como eu disse para os irmãos, nessa época, era uma época em que, na Idade Média, né? Era uma época em que Deus não era o centro, embora muitos digam que era uma época teocêntrica, estava mais para uma época eclesiocêntrica. O centro ali ainda era a igreja, não necessariamente Deus, e os 5 solas são a prova disso. Quando olhamos para os 5 solas, a retomada do somente a Escritura, do somente a fé, somente Cristo, somente a graça, mostra que realmente Deus não estava no centro. O que acontece? Tais doutrinas do cristianismo com relação à glória de Deus, elas foram, eu coloquei entre aspas, esquecidas. E por que eu coloquei entre aspas, irmãos? Porque nós vimos semanas atrás os pré-reformadores, homens que estavam naquele período protestando contra esses desvios doutrinários. A igreja, ela não sumiu, Deus sempre preservou um remanescente fiel, sempre existiu crentes ao longo da história que temiam o nome do Senhor e que, embora fossem minoria, eram fiéis à palavra de Deus. Então, eu coloquei esquecidas aqui entre aspas. Pois bem, em oposição à teologia romana da Idade Média, essa minoria, esses reformadores, eles levantaram a bandeira da defesa dos 2 primeiros mandamentos, a saber, não terás diante de ti outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Diante da veneração aos santos, às relíquias e aos padroeiros, eles defenderam corajosamente que somente Deus é digno de glória. Mas aí surge a pergunta, mas por quê? O que tem a ver a relação dos santos, dos padroeiros, com a glória de Deus? Tudo, meus irmãos, porque a partir do momento que a sua oração, a sua confiança, a sua fé, ela é desviada do Senhor para outro, você está tocando em algo que não pertence àquele outro nem a você, que é a glória de Deus. Tal glória a Deus não divide com ninguém. E há um texto muito interessante em Isaías, que fala exatamente sobre isso, sobre Deus não dividir a sua glória com ninguém, inclusive com as imagens e esculturas. Vamos continuar aqui, que eu já vou aceitar para os irmãos o texto. Pois bem, os reformadores, eles não eram contra honrar e respeitar os irmãos piedosos do passado. O problema deles não era, como a gente fez aqui, aulas passadas, ter uma aula com o título de João Calvino, ter uma aula com o título de Martinho Lutero, uma aula na EBD a qual nós iremos estudar a vida desses irmãos. Isso não é um problema. Reconhecer os grandes feitos de irmãos do passado nunca foi o problema para os reformadores. O problema estava em quê? Em fazer uma oração a Martinho Lutero, fazer uma oração a João Calvino.
O problema estava em você fazer um juramento, criar uma igreja com este nome, e era o que faziam com os santos. Para a igreja católica, os santos eles eram honrados com templos, com altares, missas, festas. Além disso, eram feitas orações, juramentos e votos a eles. De modo geral, eles eram invocados como intercessores, protetores do mal e concessores de bênção, o que consistia em adoração e, por consequência, motivo de oposição por parte dos teólogos protestantes. Intercessores, protetores do mal e concessores de bênçãos. Esse tripé foi atribuído a santos. E esse ponto foi questionado pelos reformadores. Então, vamos ver exatamente alguns dos argumentos que eles utilizaram para mostrar que você interceder a um santo é tocar na glória de Deus. Você pedir proteção ou confiar a sua proteção, a segurança da sua vida a outro que não a Deus, também é tocar na glória de Deus. E você pedir algo a outro que não seja Deus, pedir por bênção ou confiar as bênçãos da sua vida a outro que não seja Deus, também é tocar na glória de Deus. Pois bem, os teólogos protestantes refutaram essas três atribuições imputadas aos santos pela Igreja Católica. A primeira, como eu disse, intercessão dos santos. A doutrina da intercessão dos santos junto a Deus foi refutada com a exposição de textos bíblicos que demonstram que só temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. O texto utilizado foi o de Romanos 8,34, que diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e quem intercede por nós. Irmãos, nós acreditamos sim na intercessão de uns para com os outros, da nossa oração pelos nossos irmãos. Nós fazemos isso todo culto, nós intercedemos pelos nossos irmãos que estão doentes, pelos nossos familiares para que se convertam, mas diante de Deus, no trono de Deus, não há outro senão Jesus Cristo a interceder por nós. Esse era o ponto dos reformadores, indo à contramão daquilo que a Igreja Católica, na época, creio eu ainda hoje, acredita. Bom, e um outro texto é esse de Hebreus 7,17, que diz: porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A princípio os irmãos podem pensar, mas o que isso tem a ver com intercessão? Irmãos, no Antigo Testamento, os sacerdotes tipificavam Cristo quando eles, no sacrifício de um cordeiro, intercediam pelos pecados do povo de Deus, melhor dizendo. E o que a Bíblia está dizendo em Hebreus é que hoje nós temos um sumo sacerdote muito mais excelente do que eram aqueles do Antigo Testamento, da tribo da linhagem de Levi, que intercede por nós junto ao Pai, de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. E livramento de males? Bom, eles reafirmaram, os reformadores, que é apenas Deus quem pode nos livrar do mal, segundo a sua vontade, e é Ele quem pode permitir que o mal nos alcance para a sua glória e nosso benefício final e eterno. Bom, aqui nós temos um ponto interessante, irmãos, que eu acho que tem até certa aplicação à nossa vida, mais direta. É incomum encontrarmos protestantes, acreditando na doutrina, por exemplo, da intercessão dos santos. Isso é algo mais católico. Mas com relação a livramento de males, é até comum ver cristãos supersticiosos, cristãos apegados a certas crendices locais, cristãos apegados a símbolos de outras religiões e atribuindo isso a uma proteção. Eu não sou muito ligado à superstição, sei muito pouco sobre isso, mas tem cristão que não passa embaixo de escada, coisas do tipo, desvira o chinelo, porque acredita nesse tipo de coisa, nesse tipo de superstição. Não é como orar a um santo, mas é atribuir a outro a sua proteção. Tudo bem? É atribuir uma superstição à sua proteção. E isso também é pecado. Os reformadores mostraram para a gente aqui, no modelo bíblico, aquilo que Jesus nos ensinou, que é a pedir a Ele: Senhor, não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Porque de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre, é que nós pedimos a Ele: nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação. É a Deus que recorremos para que nos livre do mal. Mas e quando o mal vem? Também devemos entender, o mal veio, mas veio porque Deus permitiu. Eu coloquei aqui um texto de Jó e de Daniel, que são dois textos que mostram o Senhor tendo o poder, a supremacia sobre o mal. O mal não ocorre na vida de Jó a despeito da vontade de Deus.
O diabo não toca em Jó sem que Deus tenha lhe permitido que aquilo acontecesse. E na vida do cristão, todo o mal que acontece, nós temos que olhar lá para Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem do cristão, visando que propósito? Visando o nosso aperfeiçoamento na fé. Então, uma doença não atinge o cristão sem que tenha um propósito maior por detrás. E isso é um ensinamento bíblico que nós temos que ter em nossa mente, porque a partir do momento que nós absorvemos esse entendimento, nós nos desprendemos de todo o misticismo, de toda a superstição. Nós já não vamos ter mais medo de macumba. Porque estão fazendo um trabalho para mim. Esse tipo de coisa não nos atinge mais. Não atinge nosso psicológico, não nos deixa mais com medo, porque sabemos, a nossa proteção, o nosso cuidado está nas mãos do Senhor. Se algo de ruim nos acontece, acontece porque o Senhor assim permitiu. Não porque o diabo teve vitória sobre a nossa vida, teve vitória sobre Deus. Isso não existe braço de ferro entre Deus e diabo. Pois bem, concessão de bênçãos. Em relação à concessão de bênçãos, de acordo com a teologia católica romana, os santos são nossos mediadores diante de Deus, e assim podem obter benefícios temporais e espirituais para nós, não somente por suas orações, mas também por seus méritos. Por serem puros, merecem ter seus pedidos atendidos por Deus. Irmãos, o único puro, o único que viveu uma vida irrepreensível, e tem sim como apresentar isso diante de Deus, é Jesus Cristo. A parte dele, ninguém, absolutamente ninguém, viveu uma vida irrepreensível, uma vida pura. Ninguém pode chegar diante de Deus, apresentar obras e exigir alguma coisa diante de Deus. Todos os outros, e isso inclui Maria, inclui qualquer outro, foi salvo por graça. Mas a teologia católica ignora esse ponto, e esse ponto foi batido pelos reformadores também. A Escritura afirma que é Deus quem é todos da vida, respiração e tudo mais. É Deus quem faz vir a chuva sobre justos e injustos, não é São Pedro. O Salmo 104, ele é um longo louvor, e eu recomendo que os irmãos depois leiam em casa, a Deus por ser o Criador e sustentador de tudo que existe. É Ele quem concede bênção e não outro. Mas ao longo das Escrituras, será que tem realmente essa centralidade toda a glória de Deus, o amor de Deus pelo seu próprio nome? Então é o que nós iremos ver. Bom, a paixão de Deus, eu coloquei aqui, pela sua própria glória, é o centro de toda a Bíblia. E eu quero mostrar isso para os irmãos desde Gênesis, mostrando no episódio da Torre de Babel algo bem interessante, algo que ilustra um paralelo entre o homem buscando a sua própria glória, o estabelecer do seu próprio nome, fazer o seu nome famoso, e Deus fazendo o nome de alguém famoso, fazendo o nome de alguém grande. Bom, a Torre de Babel demonstra isso. O homem querendo estabelecer a sua própria glória, por meio do engrandecimento do seu próprio nome. E o resultado é Deus frustrando os seus planos, como diz aqui, E disseram: edificamos-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, na NVI está escrito, e tornemos o nosso nome famoso, para que não sejamos espalhados sobre a terra, sobre a face de toda a terra. Mas em Abraão nós temos o diferente. Na figura de Abraão, nós vemos Deus prometendo a Abraão o engrandecimento do nome de Abraão. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então note, irmão, quando qualquer indivíduo busca a sua própria glória, ele está tocando em algo que não lhe pertence. Ele está afrontando a Deus. E o resultado foi o que aconteceu lá em Babel. Deus confundiu as línguas, Deus puniu esse povo com a confusão das línguas. Já em Abraão não estava perseguindo esse objetivo. Não era o objetivo de Abraão fazer do seu nome grande, mas Deus, por graça, e aqui nós temos somente a graça, vai até Abraão e faz essa promessa. Escolhe Abraão e faz essa promessa. E a nós é a mesma coisa. A nós só cabe, uma vez que temos o nosso nome engrandecido pelo Senhor de alguma forma, retribuir ao Senhor a gratidão, devolver a Ele a gratidão, devolver a Ele o louvor, devolver a Ele a nossa devoção, dando a Ele glória. Somente por esse motivo é que Deus engrandece e abençoa o nome de alguém. E isso continua, essa centralidade da glória de Deus nas Escrituras nós podemos ver na libertação do povo de Israel do Egito. Pode surgir a pergunta, bom, depois que Deus depois que Deus faz a sua promessa na vida de Abraão, transformando Abraão em uma grande nação, e o povo de Israel se multiplica, esse povo peca.
E esse povo é castigado com 400 anos no Egito. Mas Deus liberta esse povo. E a pergunta que surge é: mas por que Deus liberta esse povo? Deus teve dó desse povo? As orações desse povo fez com que o coração de Deus se comovesse? Bom, a Bíblia lá responde. Encontramos a resposta em Ezequiel 20, do 6 ao 9. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. O motivo, meus irmãos, de Deus ter libertado o seu povo, foi por amor do próprio nome, porque Ele tinha feito uma promessa a Abraão de fazer o povo de Israel um povo grande, e Deus, por amor ao nome dEle, da glória dEle, é que Ele não permite que o povo continue escravizado e até mesmo desapareça por completo no Egito. Então temos aqui a resposta, e isso continua, por exemplo, na punição de Faraó. Irmãos, Faraó viu muitos milagres acontecer nos seus olhos, diante dos seus olhos. E a punição de Faraó, nas Escrituras, ela é retratada como parte do propósito de Deus em ser glorificado em sua justiça, porque passa aquele pensamento: como que um homem vendo tantas maravilhas, tantos milagres acontecendo, continua com seu coração endurecido? Pois bem, o que diz a Escritura é o seguinte: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Irmãos, até na figura de Faraó, até na figura de um ímpio, Deus seria glorificado em sua justiça, seria glorificado em seu juízo, em sua santa ira. E isso não escapa à realidade dos nossos dias. Deus será glorificado até mesmo nos ímpios, quando Ele exercer o seu juízo, a sua santa justiça pelos pecados cometidos. Pois bem, a Escritura também no Novo Testamento corrobora, mostrando que Deus fez aquilo com um propósito, de endurecer o coração de Faraó. Para isso mesmo te levantei, a Bíblia falando sobre Faraó, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus usou Faraó como um instrumento de anúncio da glória do seu nome, para anunciar o evangelho do Senhor, para anunciar a grandeza do nome do Senhor por toda a terra. Então note que até mesmo os ímpios são usados como instrumento para dar glória a Deus nas Escrituras. E a conquista da terra prometida? Pois bem, a conquista da terra prometida, ela representou um presente de Deus. Mas pensa, os irmãos, tenta relembrar o trajeto do povo de Israel no deserto. Deus dizia para o povo de Israel o seguinte: vocês receberão maná, mas vocês deverão comer a porção diária desse maná e não guardar para o dia seguinte. O que o povo fazia? O povo guardava. Não trabalharão no sábado, o povo trabalhava. O povo foi rebelde no deserto. Deus suportou, por assim dizer, a rebeldia desse povo, não os destruiu no deserto. Não obstante a isso, o Senhor ainda decide abençoá-los com uma terra. E por quê? Nós temos em Josué 24, do 13 ao 14, dizendo o seguinte: enviei vespas adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada nem com teu arco, e vos dei a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, além do rio e do Egito. Note-o somente a graça. É Deus dando uma terra sem que eles tenham feito por merecer. É Deus expulsando os povos estrangeiros, os povos que até então tinham aquela terra como sua propriedade, expulsando-os de lá. E o propósito de Deus, para que ele fosse temido, para que ele fosse servido. E a monarquia em Israel? Com relação à monarquia em Israel, irmãos, logo no início, o povo olha para outras nações e se compara a outras nações, e diz: as outras nações têm um rei. E aí eles cobram a Samuel, que na época juiz de Israel, para que também constituísse ali um rei. E isso ofende o Senhor, porque a motivação do coração daquele povo
era maldosa, era uma motivação de ser parecido com aqueles povos pagãos. E o que acontece? Toda essa falta de confiança no Senhor, ela só não foi punida com a destruição completa do povo israelita, por causa, novamente, do amor de Deus ao seu próprio nome. Note, olha o que diz a passagem: e todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Aprove a Deus, foi da vontade de Deus fazer o povo de Israel, que não tinha nenhum grande diferencial em relação aos demais, fazer dele o seu povo. E Deus fez isso por causa do grande nome dele, do amor ao nome dele. É interessante, irmãos, que o texto ele começa mostrando o povo reconhecendo, né? O povo pedindo a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus. Isso acontece, irmãos, se os irmãos forem ler a passagem anterior, porque Deus manda um sinal de chuva e trovões para mostrar que ele está virado, que aquilo foi algo reprovável diante dos olhos dele. Bom, e com relação ao perdão de pecados? Quando o Davi comete aquele pecado famoso de adultério e homicídio, a oração de Davi pedindo pelo perdão do pecado cometido é exatamente para que Deus o perdoasse por amor do nome do próprio Deus. Olha o que diz o Salmo 25: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Ele apela para o amor de Deus ao nome do próprio Deus. É a isso que ele apela. Irmãos, o mesmo a nós hoje. Quando oramos pedindo por perdão de pecados, não pedimos perdão de pecados para que Deus olhe pelas nossas penitências que temos feito a Ele, para que isso de alguma forma compense a nossa falta. Nós não pedimos perdão a Deus pedindo para que Ele nos perdoe com base em algum arrependimento nosso demonstrado em alguma ação. Não. Pedimos que Ele nos perdoe em nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Da mesma forma que Davi, em um outro salmo, no Salmo 23, ele também recorre ao amor de Deus pelo seu próprio nome, quando ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando ele pede pelo auxílio de Deus, quando ele pede pela direção de Deus, novamente, o que ele usa? O amor de Deus pelo seu próprio nome. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, irmãos, não é diferente. A centralidade do amor de Deus está durante todo o Novo Testamento. E eu separei só algumas passagens para os irmãos. A começar pelo mais importante, o ministério e vida de Jesus Cristo. Temos no ministério e vida de Jesus Cristo a premissa máxima: dar glória a Deus. E aqui, irmãos, destrói muitas teologias contemporâneas voltadas ao homem, de que o centro do ministério de Jesus foi ajudar pobres, o centro do ministério de Jesus foi, enfim, qualquer outra coisa. Foi o amor à humanidade, qualquer outra coisa. O centro não foi esse, irmãos. Eu não estou dizendo que Jesus não ajudou pobres, não estou dizendo que Jesus não amou a humanidade, mas o centro disso, da vinda de Jesus, do ministério dele, foi dar glória a Deus. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Ele orando a Deus, em João 17. João 7 temos: quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Jesus falando de si mesmo. E na crucificação não foi diferente. A ida de Jesus na cruz também representou um ato de demonstração do amor de Deus pela sua própria glória, antes de um ato de demonstração do amor de Deus pela humanidade. Então, acima de tudo, a ida de Jesus à cruz era para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Note esse texto, meus irmãos, quando Jesus está sendo tentado a desistir do caminho à cruz, o que motiva, qual é o propósito, aquilo que faz com que a chama fosse acesa no coração de Jesus e ele continuasse o caminho dele até a cruz. Agora minha alma está perturbada, o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o farei. E como que Deus seria glorificado na cruz, irmãos?
Se a ida de Jesus era para ir até a cruz, como que Deus seria glorificado? Aí temos que olhar, por exemplo, para Davi. Davi teve seu pecado perdoado. Mas a impressão que dava quando Deus perdoava, quando Deus perdoou o pecado de Davi e outros pecadores do passado, era impunidade. Como que eles criam uma dívida desse tamanho e tal dívida não é paga? É simplesmente perdoada. Então a ida de Jesus à cruz, ela representou a satisfação da justiça de Deus. Deus sendo glorificado em sua justiça, quando essa ira santa do Senhor recai na pessoa de Jesus Cristo. Eu separei exatamente isso aqui, meus irmãos. Romanos 3, 25, que diz: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então é exatamente isso, meus irmãos. A ida de Jesus na cruz teve esse propósito anterior ao amor de Deus pela humanidade, que era de manifestar a glória de Deus em sua justiça, na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos para o último tópico, o vivendo o só lhe deu glória. Bom, se o só lhe deu glória, o somente a Deus a glória de Deus é o centro das Escrituras sagradas, então da vida cristã não deve ser diferente. Nós existimos para a glória de Deus. Então, nossos sonhos, vontades e desejos devem ser contemplando isso, devem visar este propósito. Um texto muito famoso: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, negligenciar isso é criar em si um vazio existencial, é perder de vista o seu propósito de existência, perder de vista, meus irmãos, que nós estamos nessa terra para manifestar a glória de Deus. E aí é o que nós vemos, religiões, mais religiões sendo criadas, buscando um propósito, buscando um significado, quando o significado está aqui. Façamos tudo para a glória de Deus, existimos para isso, para manifestar a glória de Deus. Pois bem, se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Que o nosso falar seja um falar que glorifique a Deus, seja um falar puro, seja um falar temperado, sejam palavras que não tenham o propósito de ofender o nosso próximo, de diminuir o nosso próximo, mas de dar glória a Deus. Que a nossa forma de administrar a nossa vida, os nossos negócios, seja dessa forma, seja como de modo justo, de modo verdadeiro, de modo íntegro, pois isso dá glória a Deus. No que diz respeito às nossas obras, o mote da nossa vida, o lema da nossa vida deve ser o de servir ao máximo que pudermos e chamarmos o mínimo de atenção para nós. Como está em João 3,30, que ele cresça e eu diminua. A oração de João Batista, que essa seja nossa, que essa seja a nossa frase, de que Deus seja visto em nossas vidas, de que por meio da nossa misericórdia, por meio das nossas boas obras, Deus seja glorificado, que as pessoas vejam a bondade de Deus e não a nossa. Como o irmão pregou, não façamos publicidade do nosso nome. Sabe, irmãos, não é essa a intenção do cristão, de fazer publicidade, de fazer o seu nome famoso, porque isso resultará naquilo que resultou em Babel, na punição de Deus. A esperança do cristão, ela não deve estar em conquistas terrenas. A nossa máxima esperança deve ser a glória de Deus, como diz em Romanos 5,2, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus irá vos apresentar com exultação, com alegria, imaculados diante da sua glória. Nos alegramos na esperança da volta de Cristo, porque sabemos que Ele será glorificado nesse grande dia. Será um dia de alegria para nós, será um dia de regozijo para nós, os salvos no Senhor, mas também será um dia que nós devemos nos alegrar, porque Ele será glorificado. Separei um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 9 ao 10, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem.
Note, meus irmãos, é um dia em que o Senhor virá para ser admirado, para ser glorificado diante dos seus santos. Viver o Sólio Deo Glória inclui entender que somos participantes da glória que se há de revelar, pois a Bíblia nos mostra que não somente veremos essa glória do Senhor, em alguma medida, mas também teremos participação em algum sentido. 1 Pedro 5,1 mostra isso. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Somos participantes dela também. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E os que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Todo o nosso sofrimento, meus irmãos, é o que a Bíblia está mostrando, nessa terra será recompensado com a porção dessa glória do Senhor, dada pelo Senhor, não construída por nós. Pois bem, e eu encerro essa aula, esse estudo, queridos, com uma declaração de fé, surgida num período em que as teologias liberais, as teologias com foco no homem, estavam se proliferando pelo mundo. Então, alguns teólogos se reuniram nos Estados Unidos e eles decidiram reafirmar os 5 solas. Eu trouxe para os irmãos hoje o Sola Deo Glória, que é o que nós estamos estudando. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa declaração, chamada de Declaração de Cambridge, que diz o seguinte: reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. E aí eles fazem uma negação, e na negação eles dizem: negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Note na parte principalmente da negação, onde eles tocam do culto se tornar um entretenimento, dessa confusão, do pastor que numa reunião com seus presbíteros pensam: o que fazer para o culto ficar mais atrativo para os membros? Quanto tempo de culto deve ter para as pessoas não se cansarem? Entendem, irmãos? Esse tipo de pergunta, esse tipo de pensamento demonstra o quê? O homem ocupando o lugar de Deus, o homem querendo tocar naquilo que é a glória de Deus. O culto e tudo da nossa vida deve-se considerar Deus em primeiro lugar. Tudo bem? É isso que eu tenho para apresentar aos irmãos nessa manhã. Ficou alguma dúvida? Os irmãos gostariam de fazer alguma colocação também? A irmã, por gentileza. Antes do nosso Salvador salvar a humanidade, que aliás era a missão, mas foi a glória de Deus em primeiro lugar. Eu achei bem interessante isso. É verdade, irmã. E acabou a bateria? Tudo bem. Eu fiquei de citar um texto aos irmãos, que é o de Isaías 42:8, que o Senhor diz assim: eu sou o Senhor e este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Fiquei de citar esse texto naquele trecho da aula na qual os reformadores batiam nessa doutrina católica de veneração às imagens, aos santos. Então, repetindo, é Isaías 42:8, caso os irmãos queiram anotar. Obrigado pela contribuição, irmã. Mais alguma? O irmão ali atrás. Lá atrás, quando você falou da questão de se Deus ele chama tanta atenção para a sua glória, né? E por que isso não faz de Deus um egocêntrico, né? Como aí você falou da questão da gente querer comparar Deus ao homem, e você citou Piper, né? E num dos textos dele, ele fala disso. Eu achei muito interessante a maneira como ele colocou. Ele disse assim: olha, quando a gente ama alguém verdadeiramente, a gente sempre procura dar o melhor a esse alguém, né? Então, se Deus nos ama, então o que é que Ele tem de melhor para nos dar? É Ele mesmo.
né? Às vezes as pessoas até usam, né, dizendo que a salvação é a coisa mais preciosa que Deus nos dá. Não. Ele mesmo é a coisa mais preciosa, é o bem mais precioso que Ele nos dá. Então, por Ele nos amar, por isso que Ele chama tanta atenção para Ele mesmo, para a glória dEle, que é o melhor que Ele pode, né, nos oferecer. Então, por isso que Ele chama a atenção para a sua glória e não se torna um ser egocêntrico. Contribuição muito importante. Obrigado, irmão. Mais alguma pergunta ou contribuição? Tiago, aqui na frente. Só acrescentando ainda sobre esse aspecto, né? Recentemente, trabalhando com as crianças lá, o Catecismo Maior, a pergunta 12, trabalhando acerca dos decretos de Deus, ela afirma o seguinte: e imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência a anjos e homens. Para o quê? Para a sua própria glória. E aí eu levantei esse aspecto, né? Por que quando nós buscamos fazer alguma coisa para a nossa própria glória é egoísmo e Deus não? E o comentário do Catecismo de Westminster, o Catecismo Maior, ele afirma o seguinte, que há alguma coisa acima do homem? Que é o próprio Deus. O homem tem alguém superior a si. Portanto, querer chamar a glória para si mesmo é egoísmo e é pecado, porque tem alguém superior a ele. Agora, Deus chamar a glória para si, fazer as coisas para a sua própria glória, por que não é egoísmo? Pelo simples fato de que não há nada superior a esse Deus. Não há nada superior a ele. Por isso que isso é devido, enquanto que nós chamamos a honra e a glória ao nosso próprio nome, é algo indevido. Obrigado, irmão. E olha, só uma curiosidade para os irmãos, o Tiago citou o Catecismo Maior de Westminster, foi isso, né, o maior? Eu citei a Confissão de Fé. Todos esses documentos, caso os irmãos queiram ter acesso, é muito fácil. Na internet há a disponibilidade deles gratuitamente, é só digitar lá. O próprio site da Igreja Presbiteriana do Brasil tem todos esses documentos disponibilizados, e digitando no Google, os irmãos vão achar com muita facilidade, tudo bem? Como que é o nome, irmão? Aplicativo. O aplicativo chamado Símbolos de Fé IPB. Legal, maravilha, uma dica boa. Algum irmão tem mais alguma contribuição? Ou podemos encerrar? Então, vamos encerrar com uma oração. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos por essa manhã na Tua presença, uma manhã de muitos ensinamentos, uma manhã a qual o Senhor nos alimentou espiritualmente. Somos gratos por isso, Senhor, de estarmos aqui reunidos no Teu dia. E te pedimos, cuide de nós ao decorrer desse dia, continue a falar conosco, a nos alimentar espiritualmente, pois é o que queremos, Pai, viver a nossa vida, cada um dos nossos segundos nessa terra para Teu louvor e Tua glória. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.